Meus amigos, afunilou e já temos os semifinalistas da Copa do Brasil. Não teremos campeão inédito, todo mundo que chegou já ganhou alguma vez e uma galera aí, a maioria, já andou muitas vezes em semifinal da competição, ou seja, conhece do riscado. E como diz o sábio Vitor Sérgio Rodrigues, todo time que chega em semifinal de qualquer competição pode ser campeão e não é para surpreender ninguém mais a uma altura dessa do campeonato. E vou te falar, muito difícil apontar favoritos nesse momento. Muito equilibrado, cada time com uma historinha muito particular e acho que, diferentemente de alguns anos que a galera dava uma desdenhada no título da Copa do Brasil, o título aqui é menor e tal, para esses 4 que chegaram, a Copa do Brasil vale muita coisa. Além de grana, vale, cara, autoestima, retomada de projeto, pô, saída de fila. Vai vendo aí depois da vinheta. Fala moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área aí, nada mais, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like aí, o seu dislike, tentar ajudar a gente na meta dos 500 mil inscritos, que eu sei que é difícil, mas talvez a gente chegue até o final do ano. Lá na GTV, onde você também pode me acompanhar, a meta é de 8 milhões de inscritos, a gente passou rápido ali dos 6 para 7, vamos ver se a gente cresce, muito evento legal a gente transmitiu já, e vem muita coisa massa ainda por aí, o trabalho está muito maneiro. Então, quem não é inscrito lá na GTV, por gentileza, tá? Eventos gigantescos, de graça, ao vivo, com imagem, equipe nos estádios. Pô, tá tudo muito, muito redondinho. Então, por gentileza, tá? E, pô, vocês reclamam tanto, eu quero conteúdo, eu quero não sei o quê. Nem para se inscrever, meu irmão. Aí complica, né? Vamos lá. De um lado, nós temos Corinthians e Cruzeiro. Do outro, Vasco e Fluminense. Então, obrigatoriamente, teremos de novo um carioca na final, né? O Flamengo chegou nos últimos 3 anos seguidos, agora teremos ou Vasco ou Fluminense. 4º ano seguido com carioca na final da competição. Do outro lado, Corinthians e Cruzeiro. Eu vou tentar esmiuçar jogo a jogo rápido para projetar já as semifinais, mas também sem um mergulho muito profundo, porque quando os jogos estiverem mais próximos, aí a gente faz esse raio-x. E há uma questão: esses jogos serão em dezembro, na metade final de dezembro. Então, assim, tem 2 meses e 10 dias aí para os jogos. Muita coisa vai mudar daqui para lá, né? Muita coisa vai se alterar daqui para lá. Então, é difícil, neste momento, a gente projetar uma coisa tão distante, que no futebol, cara, 2 meses são 500 dias. A coisa muda da água para o vinho, as percepções mudam, tem desfalque, tem lesão, tem crise, tem uma porrada de coisa. Ainda mais porque tem times aí, no caso do Vasco, por exemplo, que até lá vão ter que se preocupar muito, tem um certo grau de tensão no foco de briga contra o rebaixamento do brasileiro, por exemplo. Não dá para largar o brasileiro. E outros aí também precisam ficar de olho para não nem correrem risco de nada mais assustador. Mas vamos lá. O Cruzeiro chega, acho que passando sem nenhum asterisco do seu maior rival, né? Ele venceu os 2 jogos, jogando melhor que o Galo praticamente o tempo todo. Hoje eu acho que não resta muita dúvida de que é um time melhor treinado, que executa melhor as ideias e que, no geral, acho que tem mais talentos decidindo. O Atlético tem bons jogadores? Muitos. Mas acho que as responsabilidades estão mal distribuídas e o Galo acabou caindo sem esboçar muita resistência diante do Cruzeiro, que vai pegar o Corinthians. O Corinthians passou do Atlético Paranaense, que está muito focado no acesso da Série B para a Série A, e ele está coberto de razão, tanto que no jogo da volta o Atlético mexeu muito no time, porque, enfim, em termos de grana, de planejamento, é muito mais importante para o Furacão voltar para a Série A do que eventualmente ir para uma semifinal ou até ganhar a Copa do Brasil. Então eu entendo o que o Atlético fez, o que, entre aspas, deixou a vida do Corinthians mais tranquila, que já tinha ido bem no primeiro jogo, e no segundo jogo foi melhor ainda. Acho que olhando para as quartas de final, o Guinegão disparadamente foi o maior destaque
né? Tanto que o SofaScore elegeu o Guinegão um dos jogadores da seleção das quartas de final da Copa do Brasil. E não tinha questionamento, assim, ele foi absolutamente decisivo, ele colocou o jogo no bolso, ele participou de quase todas as ações ofensivas, assim, é muito bom para o Corinthians ter descoberto esse moleque, né? E o passe que ele dá para o Garro no primeiro gol, né, no jogo da volta contra o Furacão, é um negócio maravilhoso, a jogada é toda maravilhosa. E depois o gol une as melhores características dele, né? Assim, a força, uma percepção de espaço, velocidade, não desistir. Ele tem mostrado um espírito que eu acho que conquista cada vez mais o torcedor do Corinthians. Aí já já eu falo do jogo em si. Do outro lado, um equilibradíssimo Vasco e Botafogo, que tem um histórico de muitos empates, e os dois jogos foram empates, 2 placares em 1-1, e a decisão foi para os pênaltis. Aí o Léo Jardim fez toda a diferença. O Léo Jardim, que desde quando chegou no Vasco, né, o Vasco só perdeu uma decisão por pênaltis com ele no gol, e venceu mais uma, mostrando um poder aí muito grande de crescer nos momentos que realmente interessam. E ele já tinha feito jogos muito bons, principalmente o jogo da volta. No jogo da ida, o Vasco foi melhor do que o Botafogo, poderia ter levado uma vantagem para o Newton Santos, não levou. E no segundo jogo foi muito obediente taticamente, sofreu em alguns momentos ali, mas saiu na frente. Num primeiro tempo em que o Botafogo teve dificuldades de chegar apenas com a bola pelo alto. No segundo tempo, o Vasco, para mim, claramente cansou. Acho que algumas mudanças do Diniz a gente pode até questionar. E aí o Botafogo teve mais volume, o Léo Jardim fez algumas defesas bem importantes ali no segundo tempo. E em algum momento, claramente, o Vasco queria levar para os pênaltis, o que faz parte da estratégia. E levando para os pênaltis, o Vasco conseguiu a classificação. Uma classificação muito importante para esse momento do clube. Né? Acho que o Pedrinho passou por poucas e boas aí nesse Vasco e consegue meter o time de novo, pelo segundo ano seguido, na semifinal da Copa do Brasil. Acho que no ano passado foi mais surpresa do que esse ano, apesar da caminhada desse ano ser muito sofrida, né? Com vários jogos nos pênaltis, batendo até recorde de decisão em sequência na Copa do Brasil. Por último, o Fluminense eliminou o Bahia e acho que foi mais tranquilo do que se imaginava. Né? O Bahia, no segundo jogo, principalmente, fez uma atuação muito pouco ousada. E acho que para o projeto do Bahia, para o que pensa futebol o Rogério, foi uma eliminação feia no sentido de podia ter feito muito mais. E o Renato vai ajustando um Fluminense que tem um teto baixo, que tem um elenco com, acho que para mim, evidentes limitações, mas ele vai conseguindo tirar ali e classificou de maneira muito justa, mesmo que, se a gente olhar tecnicamente, olhar o ano, talvez o Bahia jogue mais e tenha mais peças, mas o Rogério não conseguiu fazer isso se transformar numa superioridade em momento nenhum. Aí, olhando jogo a jogo, assim, primeiro que a gente tem dos 5 times que mais chegaram em semifinais de Copa do Brasil, 3 estão aí. Porque os que mais chegaram, né? Flamengo e Grêmio, e aí depois você tem Cruzeiro, o Corinthians e o Vasco. O Vasco chegando de novo, apesar do momento ruim, apesar do jejum de títulos grandes e tudo, o Vasco ele gosta de chegar em semifinal da Copa do Brasil. Então, de novo, a gente está falando de equipes que estão acostumadas a esse momento da competição. E cada uma no seu cada qual, a Copa do Brasil representa algo muito grande. Por exemplo, para o Cruzeiro seria um título gigante para esse novo momento do clube, para uma afirmação ou uma reafirmação de que o caminho está correto, o caminho de SAF e tal. É um time que ainda briga lá no Brasileiro, mas ganhar a Copa do Brasil acho que seria muito importante para esse momento do Cruzeiro. Não só em termos de grana, mas em afirmação do caminho que o clube resolveu seguir. O Corinthians, nem se fala, uma crise administrativa gigante, financeira também, né? Um ano muito complicado no extracampo, em alguns momentos até no campo também, e podendo voltar a ganhar uma Copa do Brasil. Seria enorme para esse momento do Corinthians, que é, sim, um momento talvez hoje menos conturbado, mas olhando o ano, foi um ano em que o Corinthians passou longe da paz. Do lado de lá da chave, Vasco. O torcedor se acostumou a sofrer. Ele já não sabe o que é disputar ou brigar por títulos relevantes há um bom tempo. E é muito sofrido para o torcedor do Vasco se conformar com isso. Então, acho que voltar para uma final, eventualmente ganhar a Copa do Brasil, seria surreal, depois de tudo que o Pedrinho passou, da SAF não ter funcionado e o Pedrinho ter que tocar o clube ali, cometendo erros, é verdade, mas assim, passando por situações que ninguém merece, né? Ameaça de morte, de sequestro, de sei lá o quê, e pô, sendo muito Vasco, né? E sendo um cara sério.
Então acho que o Vasco tem uma história bem legal aí, e o Fluminense também, depois de um ano que prometia pouca coisa, aí vem o Renato, a coisa começa a andar para o outro lado, o time faz uma Copa do Mundo de clubes histórica, volta muito desgastado e com uma tabela dificílima, agora vai tentando parar de patinar ali e ganhar a competição, ou voltar a uma decisão com o Renato, com o Thiago Silva, seria tudo muito simbólico, acho que seria um peso muito grande para a história do Fluminense, já que esses personagens só trazem coisas boas, né, para o torcedor, o Renato, o Thiago e tal, seria muito bonito o Fluminense voltando a uma decisão, eventualmente ganhando. Então todos os clubes aí têm uma história muito interessante, acho que para ser contada. E são jogos, de novo, assim, extremamente equilibrados. Cruzeiro e Corinthians, num geral, acho que o Cruzeiro tem mais talento, é melhor treinado e hoje vive mais em paz. Mas está muito claro que o Corinthians jogando em casa e quando a coisa encaixa, ele pode ser muito difícil de ser batido. O Palmeiras já sofreu isso, né, e foi uma classificação muito imponente ali. Né, o Atlético sofreu isso agora, Paranaense, e o Cruzeiro viveu oscilações com o próprio Jardim, mas acho que voltou um pouco para os trilhos. Tem um Caio Jorge numa fase absurda, brigando para ser artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileirão, o que é muito grande, né? O Gabigol fez isso também já. Então é muito, muito importante para o Cruzeiro hoje o que faz o Caio Jorge. Mas não só ele, né? O time está muito redondinho. É muito difícil, cara, apontar um favorito aí. Acho o Cruzeiro, no geral, um time mais confiável, que oscila menos, mas o Corinthians é muito capaz de eliminar o Cruzeiro, muita coisa. Do outro lado, eu acho um equilíbrio gigantesco. Assim, o Vasco em casa, ele tem um retrospecto muito forte, não fez valer isso contra o Botafogo. O Fluminense dá umas osciladas, né? Cara, assim, eu não consigo apontar honestamente um favorito aí. Eu achava que o Botafogo ia passar do Vasco, isso não aconteceu. E agora Vasco e Fluminense chegam em pé de igualdade, acho assim. Você pode até considerar, talvez, que o Fluminense tem um jeito mais estável de jogar, mas eu acho que o Diniz está achando uma forma, né? Segue sendo um time com uma saída muito limpa, mas que tem se defendido melhor. Eu honestamente não consigo projetar nada assim de título. O que vier aí não vai me surpreender, não tem mais zebra, não tem surpresa. Todo mundo aí pode ser campeão e de novo com histórias muito, muito legais para serem contadas. Quem é o seu favorito? Por quê? E qual a final da sua preferência? Quem chegou até o final do vídeo, eu quero ver agora nos comentários. Porque ver os 5 primeiros minutos é mole. 4 minutos, tranquilo. Quero ver chegar até aqui, meu amigo. Onde os fracos não têm vez.